Vamos lá, pessoal, ainda sobre o poder legislativo, questão de número 191. Os deputados e senadores gozam de imunidade material, sendo invioláveis civil e penalmente por opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Está correto porque o artigo 53 diz que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. É a chamada imunidade material. Relaciona-se com as manifestações, ou seja, com as palavras. Então, essa imunidade, quando se referem aos pronunciamentos dos parlamentares, é chamada imunidade material. E sim, os deputados gozam dessa, e senadores gozam dessa imunidade material, além da imunidade formal, que é a imunidade processual. Então nós temos que está correta a questão, porque os deputados e senadores gozam sim dessa imunidade material. Continuando, questão de número 292. Os deputados assinale a alternativa incorreta. Por favor, pause o vídeo, leia e marque a sua resposta. O gabarito é a letra A. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF e não STJ. É o artigo 53, parágrafo 3º. Estamos querendo a alternativa incorreta. Eles têm foro privilegiado? Sim, mas perante o STF, Supremo Tribunal Federal, e não Supremo, na realidade é Superior Tribunal de Justiça. Está errado. As outras estão corretas. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à respectiva casa para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Está correto, é isso mesmo. O membro do Congresso Nacional ele só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável, ok? E após a prisão, esses autos serão remetidos para casa. Se for um deputado, para a Câmara dos Deputados. Se for um Senado, pelo Senado Federal. Se for um senador. E ela vai resolver no prazo de 24 horas sobre a sua prisão. Letra D. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o mandato da ação. Perfeito, pessoal. Aqui é a denúncia. Imagina que o procurador-geral ali, o PGR, ele oferece denúncia junto ao STF. O STF, portanto, ele recebeu a denúncia. Então ele vai dar ciência à respectiva casa, Câmara ou Senado, que poderá, se algum partido político requerer, a sustar o andamento daquela ação até a decisão final. É o artigo 53, parágrafo 3º. Letra E. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou lhes receberam informações. É verdade. No exercício de sua função, ele não está obrigado a testemunhar sobre informações recebidas no exercício do cargo, ok? Então, tranquilo. Semelhante àquela que o jornalista tem. 293. Assinale a alternativa correta. Da mesma forma, pause o vídeo e responda. O gabarito é a letra C. As imunidades de deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. Em caso de comoção, de guerra, então poderá haver o estado de sítio. Nesse estado de sítio, nós sabemos que algumas garantias
elas são suspensas. E uma delas, por exemplo, é essa imunidade. Se um parlamentar, um deputado ou senador, comete um ato que não é compatível com a execução do mandato, ou seja, que não seja compatível com a execução da medida, ele comete um crime de guerra ali, por exemplo, esse é um ato de traição. Então essa imunidade poderá ser suspensa por voto de 2/3 dos membros da respectiva casa, Câmara ou Senado. Então ele vai perder essa imunidade. Está correto? É o texto do parágrafo 53, inciso 8º. As outras estão erradas porque, letra A, os deputados federais, estaduais, distritais, senadores e vereadores gozam de imunidade material e imunidade formal. Os vereadores só possuem a imunidade material, eles não possuem a imunidade formal, que é a imunidade processual. Eles possuem essa imunidade material por palavras e votos ali dentro da jurisdição do município. Vereadores só têm imunidade material. Vereadores não têm imunidade formal. A letra B. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF. Até aí, tudo bem. Agora, a parte final. Essa prerrogativa alcança também os suplentes, diplomados ou não, independente de terem assumido o cargo definitiva ou provisoriamente. Errado. Então, esse texto aqui, essa primeira parte, é o artigo 53, parágrafo 1º. Qual é o foro, qual é a competência para julgar os senados e deputados? Serão o Supremo Tribunal Federal. Letra D. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares, dependerá da prévia licença da respectiva casa, certo? Exceto em tempo de guerra, não existe essa exceção. Dependerá, sim, de licença da respectiva casa para que aquele militar que seja um parlamentar seja convocado às Forças Armadas. Ok? Então, está correto a letra C. 294. Os deputados e os senadores não poderão, desde a expedição do mandato. Qual a resposta correta? Letra C. Firmar ou manter contrato com a pessoa jurídica de direito público, salvo quando obedecer às cláusulas uniformes. Isso está onde? Está aqui no artigo 54. Os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma. Aqui é o nosso gabarito, olha, letra A. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando obedecer cláusulas uniformes. Agora, nós temos aí também a letra B. Eles não poderão, desde a diplomação, aceitar ou exercer cargo, função, emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis nas entidades constantes na linha anterior. Agora, desde a posse, que são as outras, olha, ser proprietário e controladores ou diretores de empresa que gozem de favor de decorrente contrato de pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada, ocupar cargo ou função que sejam demissíveis ad nunto nas entidades referidas, ou seja, de livre nomeação, livre exoneração. Letra C. Patrocinar causa que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1A. E letra D. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Então, vamos voltar à questão. Vejamos. Não poderão, desde a expedição do diploma. Essa aqui é a questão. Desde a diplomação é firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, salvo quando o contrato oferecer cláusulas uniformes. Isso aqui está previsto no 54, além de aceitar cargo ou função, emprego remunerado, inclusive nas de livre nomeação e exoneração das entidades da linha anterior. Portanto, pessoal, essas aqui, desde o diploma. Agora, desde a posse, ser diretor de empresa que goze em favor de contrato com pessoa jurídica de direito público, ser proprietário de empresa que goze em favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada, patrocinar causa que seja interessada pessoa jurídica de direito público e letra E, ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Todas a letra A, B, D e E somente não pode a partir da posse. Então eu posso ser diplomado e exercer a letra A,
letra B, letra D e letra E. Tranquilo? Vamos prosseguir. 295. Perderá o mandato ou senador. Qual a resposta correta? Letra C. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. É o artigo 55, inciso 6. Quando ele sofrer condenação criminal, após o trânsito em julgado, ele perde o mandato. Letra A. Que sofrer condenação criminal por órgão colegiado independente de trânsito em julgado. Não. Está em desacordo com a letra C. Investido em cargo de ministro de Estado, nós veremos em outras questões que não vou aprofundar aqui porque nós teremos outras questões, mas ele vai ser suspenso, o cargo ali vai ficar vago enquanto ele estiver no cargo de ministro, depois ele volta para o mandato se for exonerado. Letra D, investido em cargo de governador de território. O governador de território é nomeado pelo presidente da República com sabatina ali do Senado Federal. Nessa hipótese também ele não será demitido, ele não perderá o cargo, ele será, portanto, e ficará afastado do cargo. Essa é a expressão correta. E letra E, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, mesmo em caso de licença ou omissão diplomática. Nessas hipóteses aqui ele não perde se ele estiver em licença, por motivo de saúde, por exemplo, ou omissão diplomática, ele não perde o cargo. Portanto, a letra C, condenação criminal em trânsito em julgado. Que isso é muito fácil porque a letra C é bem tranquila. 296. Perderá o mandato o deputado federal ou senador que tiver os direitos políticos suspensos. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está correto. Artigo 55, inciso 4. Vejamos todos aqui então as causas em que o mandato haverá a perda do mandato. Perderá o mandato o deputado ou senador. 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, as proibições do artigo 54. São aquelas proibições que ele não pode desde a diplomação ou desde a posse. Então, depois que ele assumiu o cargo, ele cometeu qualquer uma daquelas proibições. Nós vamos voltar aqui rapidamente. Olha, qualquer uma dessas proibições, ele então perderá o cargo, ok? Então, todas essas do artigo 54. Voltando à questão. Então, nós temos aqui, olha, perderá o cargo que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Ele cometeu qualquer ato ele seja declarado incompatível com a sua função parlamentar, com decoro parlamentar, ele vai perder o mandato. 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte, guarde essa fração 1/3, terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou omissão autorizada pela respectiva Casa. Ele faltou mais de 1/3 das reuniões, das reuniões na sessão legislativa, ou seja, dentro de um ano. Não é legislatura, é dentro da sessão legislativa. Mais de 1/3 daquelas reuniões, até 1/3 ele vai perder o mandato, salvo licença ou omissão autorizada pela Casa. 4. Que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. É o nosso gabarito, porque se ele perder os direitos políticos, ele não pode nem votar, nem, se tiver suspenso, nem ser votado. E muito menos, então, estar no mandato, já que ele não é um cidadão em pleno. Para que seja um deputado, é necessário que tenha a cidadania. E se ele estiver com direitos políticos suspensos, ele não vai ser cidadão em sua plenitude. 5. Quando o decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nessa Constituição, crime eleitoral, entre outras hipóteses, o caso de inelegibilidade. E 4. Que sofrer condenação criminal em sentença em trânsito em julgado. O nosso gabarito diz que se ele estiver com os direitos políticos suspensos, sim, ele perderá o mandato. 297 agora. Sobre os deputados e senadores, assinale a alternativa correta. Por favor, leia, pause e responda. Muito bem, se você marcou a letra D, podem ser presos desde que em flagrante de crime inafiançável. Flagrante delito em crime inafiançável, nós já vimos isso, é a condição de que os senadores e deputados poderão ser presos. E o que está incorreto? Letra A. Eles têm foro privilegiado
perante ao Superior Tribunal de Justiça, não, STF, olha, por crimes perante o STF. Pelo STF, desde que haja licença da respectiva casa, aqui nessa letra A. Letra B. Para serem processados criminalmente, é preciso prévia licença da casa que pertence. Pessoal, já vim me confundindo. Guarde isso que eu vou dizer. A licença da respectiva casa é para que a convocação do militar, do parlamentar militar, não existe mais. Isso aqui, olha, isso que antigamente existia. Eu comentei aqui na letra A, mas na realidade não existe mais. Não é necessário mais prévia licença para processar criminalmente o parlamentar. Não é mais necessário essa licença da respectiva casa. Isso não existe mais e já caiu várias vezes em prova. Então guarde isso. A licença que ainda existe é em caso ali de convocação para serviço militar, até mesmo em caso de guerra. Vamos voltar na questão lá para a gente lembrar. Vejamos aqui a letra D, olha, incorporação às Forças Armadas, embora militares, dependerá da licença da respectiva casa, exceto em tempo de guerra. Não, no artigo 53, parágrafo 7, diz que em tempo não tem essa previsão de tempo de guerra, mas sim dependerá da prévia licença da casa respectiva. Como a gente pode ver aqui no texto da Constituição, no artigo 7º, olha, a incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda em tempo de guerra, dependerá da prévia licença da casa respectiva. Ok, tudo bem. Mas para a questão que a gente estava fazendo, não há mais essa necessidade. Não é necessário mais essa licença. Por isso a letra B se torna errada. Para serem processados criminalmente, é preciso prévia licença da casa? Não há mais essa necessidade. Por isso é errado. Letra C. Eles estão desonerados do dever de testemunhar em juízo somente e sendo obrigados a responder ao juízo quando convocados na condição de réu. Eles não têm realmente o dever de testemunhar. Isso aqui está correto. Deputados e senadores não têm o dever de testemunhar em juízo. Agora, sendo obrigados a responder quando convocados na condição de réu, não. Eles têm o direito de permanecer em silêncio. Por isso está errado. Letra E. Perderão o mandato depois de transitada em julgada a sentença judicial condenatória por quebra de decoro parlamentar? Não. O artigo 55, parágrafo 2º diz o seguinte: por maioria absoluta, votação ali de maioria absoluta da respectiva casa. Eles vão perder o mandato depois da votação por maioria absoluta dos membros da respectiva casa, e não após ser transitada em julgada a sentença judicial condenatória. A perda do mandato não se dá automaticamente com a condenação, com a sentença condenatória, e sim com o julgamento aqui por quebra de decoro parlamentar após a votação de maioria absoluta da respectiva casa. Repetindo, em caso de quebra de decoro parlamentar, a perda do mandato vai se dar por votação da maioria absoluta dos membros da respectiva casa. E até mesmo na hipótese de que houver uma condenação em trânsito em julgado, essa perda do mandato vai se dar após essa votação, maioria absoluta dos membros da respectiva casa. Portanto, o que está correto é a letra D. Podem ser presos desde que em flagrante de crime inafiançável. Continuando, o deputado ou senador que deixa de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer, salvo licença ou missão está autorizada, perderá o mandato. Por essa autorizada, perderá o mandato. Certo ou errado? Já vimos esse assunto, ficou fácil, está correto. Artigo 55, inciso 3. O senador não compareceu a um terço das reuniões da sessão ordinária, sessão legislativa, e não da legislatura. Sessão legislativa, dentro daquele ano, ele não compareceu, é um terço, não justificou, não havia licença nem missão autorizada, dessa forma ele vai perder o mandato. 299. Não perderá o mandato o deputado ou senador investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. Certo ou errado? Se você marcou errado,
você errou, está certo. É o artigo 56, inciso 1. Não perderá o mandato o deputado ou senador investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal, de território de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática. Nessas hipóteses, ele não perde o mandato. Está correta a questão. E para terminar esse vídeo, não perderá o mandato o deputado ou o senador licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse a 120 dias por sessão legislativa. Certo ou errado? Se você marcou certo, você também acertou. Artigo 56, inciso 2. Vejamos todas as hipóteses aqui em que não haverá a perda do mandato. Então vamos lá. Não haverá quando ele for investido em cargo de ministro de Estado, governador, etc. A gente viu na questão agora. 2. Licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração, guarde isso, cuidado com prova, de interesse particular, desde que neste caso o afastamento não ultrapasse a 120 dias. 120 dias. O parágrafo 1º diz o seguinte: o suplente será convocado nos casos de vaga de investidura em funções previstas nesse artigo ou de licença superior a 120 dias. 2. Ocorrendo a vaga e não havendo suplente, far-se a eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. E parágrafo 3º, na hipótese do inciso 1, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do seu mandato. Ou seja, se ele estiver aqui em cargo de ministro, governador, chefe, carreira diplomática, ele poderá optar pela remuneração do mandato, do salário aí, do seu subsídio de deputado ou de senador. Voltando à questão, pessoal, não perderá o mandato o senador licenciado pela respectiva casa por motivo de que doença ou para tratar sem remuneração. Está correto, olha, de interesse particular, desde que no caso não ultrapasse a 120 dias por sessão legislativa. Poderia ter caído aqui por legislatura e matava a questão. Sessão legislativa dentro ali do exercício do ano, desde o início do ano até o final do ano ali. Pessoal, terminamos aqui esse vídeo. Eu guardo você no próximo, onde nós falaremos das reuniões no Poder Legislativo ainda. Até a próxima.